Fala galera do YouTube do Futebolês, a gente chega com a análise aqui de pós-jogo da vitória do Ceará contra a equipe do Criciúma, 1-0, gol de Christian Barleto, o terceiro dele com a camisa do Ceará, está sendo importante desde que chegou aí ao Alvinegro. E o Ceará hoje, de novo, dá um fio de esperança para o seu torcedor nessa difícil missão de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. A distância nesse momento é de 6 pontos, tem alguns times no meio de campo, o Ceará é nono colocado, tem aí quinto, sexto, sétimo, oitavo, 4 times nesse intervalo, e a vitória faz com que a distância em pontos diminua. Tem mais um jogo em casa contra o Londrina, reacende uma esperança pela forma que o Ceará jogou hoje. Sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui, a maneira que o Ceará venceu o Criciúma. Antes de mais nada, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal aí do Futebolês, tá bom? O Mancini veio hoje com uma ideia diferente de tudo aquilo que já foi visto no Ceará esse ano, com o Morínigo, com o Barroca e com o Guto. Ele abriu mão dos volantes. O Ceará tem vários volantes no elenco e nenhum deles esteve em campo hoje, a não ser o Breno no segundo tempo. Mas o William Maranhão, o Zé Ricardo, o Richardson estava suspenso, o jogador Kaique Gonçalves, nenhum deles foi utilizado. O que o Mancini faz? Deixa a linha de 4, coloca o Léo Santos, um zagueiro mais alto na cabeça de área, talvez apostando ali numa ajuda defensiva, e coloca Castilho, que não vinha sendo nem relacionado, ao lado do Jean, para poder dar um pouco de qualidade a esse time do Ceará na saída de bola e na transição. O Ceará foi um time que, no primeiro tempo, quando foi melhor do que o Criciúma, teve menos a posse de bola. Por quê? Porque era um time que era vertical. Fez 1-0 logo com 3 minutos, uma jogadaça do Eric, cruzamento, e o Barleto acabou completando. Depois o Criciúma até ficou mais com a bola, e o Ceará sempre que resgatava ela era com apoio dos laterais, Paulo Vitor e Varley, mas principalmente com a transição dos volantes Jean e Castilho, chegando numa segunda linha, mais próximo da área, com o apoio de Barleta, Eric e o pivô do Nicolas. Foi um time que teve a oportunidade de fazer 2, 3, cabeçada do Nicolas, chute do Barleto, o Gustavo acabou sendo importante. Teve um gol anulado do Criciúma, uma dúvida aí sobre se pegou ou não pegou na mão do Viseu. A imagem ela é muito difícil, mas a arbitragem entendeu que de fato pegou na mão do jogador catarinense. E o primeiro tempo terminou com um pouco mais de equilíbrio. O Ceará talvez tenha cansado um pouco na hora de tentar pegar aquela bola após perda para voltar, para continuar com a bola. Então volta para o segundo tempo, a mesma ideia. O Ceará talvez um jogo mais equilibrado, um jogo que ele conseguia fazer essa transição, mas voltou a cometer aquele pecado de construir e perder gol. Teve oportunidade de ampliar, teve oportunidade de fazer gols. Teve uma pressão, inclusive, na bola parada, o Castilho importante. E aí eu destaco 2 jogadores. O Barleta, por ser o cara mais agudo, mais competente no drible e finalização. Não necessariamente para ele, mas quando ele tinha a oportunidade de finalizar, finalizava bem. Quando ele tinha a oportunidade de construir também. E não tem como a gente não destacar o Castilho hoje. Um cara que foi muito voluntarioso, correu o campo todo. Muito provavelmente o cara que mais correu durante toda a partida. Terminou extasiado, foi importante nas bolas paradas. O Mancini parece que resgata um cara que estava perdido e tem qualidade para poder ajudar. Isso me chamou muita atenção. Na hora que trocou o Léo Santos, ele colocou o Lucas Ribeiro. Novamente um outro zagueiro ali naquele momento. Talvez com uma clara identificação de que os volantes não ajudavam defensivamente, talvez pela questão física ou algo parecido, mas principalmente na saída de bola, na construção. Acho que algo que ficou muito claro, muito evidente, é que o Ceará construiu melhor contra o Criciúma. Vamos ver o que acontece contra o Londrina. O Mancini falou que ia encontrar o time ideal ao longo dos dias, ao longo do trabalho. Ele falou que talvez não fosse encontrar, cometesse erros e etc. Estou curioso para saber o que ele vai fazer contra o Londrina. Uma partida contra o 19º colocado, o 20º, se a gente for olhar só as campanhas como time visitante. Então o Ceará tem um compromisso muito grande com a vitória no PV na próxima quarta-feira. E eu imagino que o Mancini vai manter essa estrutura ofensiva para tentar vencer a equipe paranaense. Mas são assuntos para os próximos vídeos, os próximos programas aqui no Futebolês, tá bom? Grande abraço e até a próxima.